Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou Lisa Bloch, Personal Stylist. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é @Personal Stylist Lisa Bloch. Tem dica de moda e estilo todos os dias por lá também. Não é época de férias, mas criar looks para a viagem nunca é demais. Porque a gente, assim, ó, uma boa oportunidade que a gente tem, a gente faz, a gente programa uma boa viagem, um bom período de férias, nem que seja um feriadão estendido com a família. Mas é bom, né? E com essas dicas você não vai errar no seu look de deslocamento, no seu mala de viagem. Bora lá que tem dica boa para vocês. Bom, como eu falei, né? Não é época de viagens, tá? Não é época de férias, enfim, tá todo mundo na escola, trabalhando, faculdade, enfim. Mas nunca é tarde. É sempre bom, sempre a hora, né? Momento, dia, hora, local, para combinar uma boa viagem. Seja ela uma viagem mais longa ou uma viagem mais curta de final de semana, de feriado, enfim. E a primeira dica que eu gosto de dar é dicas de look de deslocamento. Independente do tipo de viagem que você vai fazer, de avião ou de carro, é sempre primordial. Assim, não podemos abrir mão do conforto. E eu começo as dicas falando sobre as calças. Eu não consigo entender como alguém consegue viajar com uma calça ou uma roupa, enfim, um look total que não seja confortável, que não seja algo que aperte. Então eu gosto sempre de falar aqui as calças tipo legging, moletom ou até mesmo um jeans que seja um jeans confortável, uma calça que seja um tecido um pouco mais maleável, é sempre um ótimo investimento. Isso vai nos dar liberdade de movimento, isso vai nos dar conforto. Pensem que eu vou passar algumas horas, um período de 1, 2, 3, 4, 5, enfim, né? Quanto tempo vai durar esse deslocamento sentado. Então eu preciso de conforto. Então nada melhor do que uma legging, né? Uma calça um pouco mais fininha, enfim, uma jogger, ou até mesmo um jeans, como eu falei, mais maleável, mais confortável, para eu não ter aquele desconforto de quando eu levantar ficar com toda a calça marcada aqui na minha região do abdômen. Isso é extremamente desconfortável e faz mal para nossa saúde. Então pensem nisso na hora de montar o seu look de deslocamento. Para combinar, nada melhor do que uma camiseta, uma t-shirt, né? Ou uma camisa de um tecido mais maleável. E lembrando, dependendo do tipo de tecido, a gente vai chegar um pouco mais amarrotada no local. Então lembrem disso, mas também não deixem se cair em tentação em usar uma roupa de poliéster, porque às vezes dá um pouco de calor, enfim, deslocamento, enfim, né? Pode dar um pouquinho de calor, e se a gente tá com uma roupa de poliéster, esse calor pode aumentar. E claro, né? A gente não pode esquecer que também nós temos aquele período que a gente fica bastante tempo dentro do ar-condicionado. Então, não esqueça nunca de levar um agasalho com você. Independente se você for viajar de carro ou de avião, terão outras pessoas dentro do mesmo ambiente. Se você tá viajando de carro sozinha, beleza, você regula a temperatura que você quer. Mas se tem outras pessoas, mulher normalmente sofre, né? E precisa colocar uma jaqueta, um moletom, um suéter, um tricô, um cardigan, enfim, pra, né, tapar e não passar frio durante esse deslocamento. Gente, avião, eu sempre passo muito frio. Eu normalmente levo uma jaqueta e mais uma pashmina, tá? Pra me manter bem aquecida, principalmente nessa região do pescoço. Eu passo muito frio no ar-condicionado do avião. Então, essa é uma outra dica que eu gosto de dar. Leva uma pashmina. Às vezes a gente não usa aqui na região do pescoço, mas a gente se cobre, enfim, acho que a pashmina é um ótimo acessório para levar durante a viagem. E uma outra dica que eu gosto de dar sempre é levar um par de meias. Porque se você tá, por exemplo, com um sapato que não precisa colocar meias, você vai passar frio nos pés. Então leva um parzinho de meias lá, bonitinho na bolsa, que eu tenho certeza que você vai me agradecer por essa dica depois disso. E claro, nós não podemos deixar de lembrar sobre os sapatos de deslocamento. Outra coisa que eu não consigo entender é como alguém consegue viajar. Sério, quando eu tô no aeroporto, eu enxergo pessoas caminhando num salto desse tamanho. Eu não consigo entender isso, sério, eu não consigo. Primeiro porque tem todo o deslocamento do aeroporto em si, que às vezes a gente pega um aeroporto muito grande, gente, é extremamente desconfortável carregar bolsa, carregar mala, carregar mochila e mais, se equilibrar em cima de um salto. E sem falar que tem toda a questão, né, da pressão, a gente incha.
quando a gente chega no local, no destino, a perna da gente tá mais inchada, o pé tá mais inchado, e aí colocar em cima dentro daquele sapato, com aquele salto alto, é muito desagradável. Então lembrem disso, montem um look comfy, super confortável, e não esqueçam dos seus pés. Um tênis, um coturno sem salto, né? Que coturno, ele é uma bota que fica mais solta no pé, não é aquela bota de bico fino que fica extremamente justa no pé. Coturno é uma bota extremamente possível de viajar. Ou, por exemplo, uma mule, que deixa o pé mais solto, super confortável. Eu não indico muito sapatilha, porque a sapatilha, ela também é um tipo de sapato que fica mais justo, mais grudado no pé. E se o pé incha, pode acabar ficando desconfortável e apertado durante o período de deslocamento. E uma dica exclusiva para quem vai viajar de avião por muitas horas, eu preciso contar para vocês que durante a minha gestação, quando eu viajei, eu fui recomendada pela médica a usar meias de compressão. E eu sempre quando eu chego assim de viagem, quando eu faço uma viagem um pouco mais longa, eu sempre notava que eu chegava um pouco mais cansada, enfim. E, gente, com a meia de compressão, como muda isso? Eu sei que não é muito bonito, às vezes é meio um pouco chato de colocar, de vestir a meia de compressão, mas assim, o resultado de quando a gente chega no destino, principalmente uma viagem um pouco mais longa, é incrível, vale muito a pena a gente ter esse perrengue que eu chamo, né, de colocar a meia e usar, enfim. Ela não é bonita, se aparece, fica feio, mas o conforto que ela traz, a sensação de bem-estar é incrível. Eu sempre falo assim, eu nunca mais vou deixar de usar meio de compressão em viagens mais longas de avião, porque realmente dá muito resultado, faz muita diferença quando a gente chega lá no destino. Bom, e aí eu separei aqui algumas dicas de acordo com, de acordo com o destino, né? Quando a gente escolhe um destino de praia, a gente consegue fazer uma mala muito mais compacta. Então, o que a gente sempre precisa pensar? Eu não vou falar em quantidades, porque a gente não determinou se é uma viagem de férias, se é uma viagem de final de semana, se é uma viagem de feriado, por exemplo. Mas sempre pensar na praticidade dos looks. Isso independente do destino. Sempre pensem na praticidade, sempre pensem em uma roupa que vocês podem usar mais de uma vez. Entenda, por exemplo, um biquíni. Eu vou viajar para um lugar de praia, tentar investir em um biquíni que eu possa, de repente, coordenar com outras partes de outros biquínis e mudar, assim, o meu visual. Assim, eu não preciso levar uma quantidade tão grande de biquínis. Então, eu levando 2 biquínis, se eu conseguir coordenar bem, eu tenho 4 biquínis. Se eu conseguir fazer o jogo de coordenação de cores, estampas, enfim. Então, a gente traz versatilidade também para os nossos biquínis. A outra ideia que eu gosto muito de dar é conseguir investir em roupas que eu possa adaptá-las e virar e façam que elas virem também uma saída de praia. Por exemplo, um camisão, uma maxi camisa, né, tipo uma chemise. Eu posso primeiramente usar ela para sair, para passear, enfim, para turistar, para um jantar, para um almoço, e depois de eu ter usado nessa ocasião, eu posso usá-la como uma saída de praia. Eu acho que essa dica vale ouro, porque a gente consegue poupar de enviar, de colocar na mala uma saída de praia e reutilizando uma roupa que a gente já usou durante um passeio. E o mesmo acontece para os shorts e saias. Então, usa primeiro em um momento de passeio e depois usa na beira da praia, reutilizando a peça. Porém, a gente não pode esquecer que nós precisamos usá-la primeiro no momento de passeio e depois reutilizá-la no momento de beira de praia. Porque a grande tendência é que na beira de praia ela suje mais do que no momento do passeio. E porque tem a função de areia, protetor solar, enfim, pode acabar manchando. Então é um cuidado que vale a pena ter, porque a gente consegue poupar a quantidade de roupas enviadas, a quantidade de roupas que eu preciso colocar na minha mala. O mesmo acontece para as roupas de noite. Quanto mais eu conseguir aproveitar uma roupa que eu consigo usar, por exemplo, para sair para jantar, ou uma roupa mais específica de passeio noturno, que eu consiga reutilizá-la em algum outro momento do meu dia, ou para um almoço um pouquinho mais refinado, ou um passeio num lugar mais especial. Então, utilizo ela primeiramente de noite, né? Por exemplo, um vestido.
Vou colocar na minha mala um vestido, sei lá, pegar uma cor bem neutra, que a gente consegue fazer essa transição de ambientes trocando os acessórios. Pega um vestido off-white, por exemplo, um vestido branco, um vestido preto, coloco à noite primeiro, né, com uma sandália, uma bolsa mais arrumada, e eu reutilizo esse mesmo vestido no outro dia, colocando uma rasteira, uma bolsa de palha ou uma carteira, né, um bolsão de beira de praia, para reutilizar essa peça. Lembrando que a gente sempre precisa usar primeiro ela na noite também e depois durante o dia. Então nós temos aí para colocar na mala t-shirts e regatas, né, dependendo aí da nossa preferência de uso, shorts ou saia jeans, é sempre uma boa opção, porque a gente consegue reutilizar essas peças. Os shorts de alfaiataria também são bons investimentos, apesar de eles serem usados somente nos momentos de passeio. Short de alfaiataria ele não combina tanto com beira de praia, né? Mas ele combina em momentos para almoçar, para jantar, para um passeio, para turistar. Então é sempre bem-vindo. E chinelos e rasteiras. Normalmente quando a gente escolhe opta por um ambiente mais de praia, né, mais praiano, chinelos e rasteiras são bem-vindas, ou no máximo sandálias de salto médio bloco, que trazem conforto e que combinam com esse ambiente mais praiano. Agora eu vou dar uma dica especial para quem está indo viajar para o exterior. E essa dica, gente, eu preciso contar pra vocês. A minha mãe vivia me falando, minha filha, você não pode deixar de estudar nunca inglês. E aí eu sempre fiquei com isso na minha cabeça. E durante muito tempo, eu realmente de fato fiz vários cursos de inglês durante toda a minha infância, minha adolescência. Mas quando a gente se vê na vida adulta, viajando e tentando realmente colocar em prática o que nós aprendemos no passado, é muito diferente. E às vezes a gente empata em vários momentos. E sabe o que é isso? Simplesmente falta de prática. E é por isso e é exatamente por isso que hoje eu tenho utilizado uma plataforma para praticar o meu inglês. Eu tô super feliz. Eu sou uma iniciante no inglês, eu tenho bastante conhecimento, mas eu tenho pouca prática no inglês, porque a gente acaba falando inglês simplesmente quando vai viajar, né? No meu caso, claro que tem pessoas que usam muito mais. E como meu marido fala muito fluentemente, eu acabo falando menos ainda também em viagens. Mas enfim, a grande verdade é que aqui em casa o Arthur também já está sendo iniciado no inglês, assistindo muitos desenhos nessa língua. Bom, e para mudar então esse meu cenário de falta de prática de inglês, e eu vou contar para vocês até um pouco de medo, um pouco até de vergonha pela minha falta de prática, eu resolvi procurar uma maneira de praticar. E hoje eu tenho utilizado a plataforma do Cambly, que é uma plataforma riquíssima. Gente, eu tô apaixonada, eu precisava compartilhar com vocês. Porque são professores de vários lugares do mundo, são diferentes tipos, sotaques, e são professores experientes e a gente consegue fazer, filtrar os professores de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que a gente precisa, procura, enfim, e aí vai refinando e vai encontrando o professor mais adequado para vocês. Gente, eu tô apaixonada, sério. Eu encontrei uma professora, a Bárbara. Ela é um doce, é uma senhora incrível, muito delicada, extremamente gentil. Nós conversamos um pouco durante a aula. As minhas aulas são sempre de 30 minutos, né? Eu não consigo me dedicar muito mais tempo que isso, mas já está sendo suficiente para eu realmente conseguir colocar em prática meu inglês. E a Bárbara, gente, ela faz as correções que ela precisa fazer de uma forma tão gentil e delicada, e ela escreve para eu aprender não só o que eu preciso falar, mas também na escrita e conseguir entender melhor o que ela está falando. Gente, é incrível a aula com ela, eu tenho gostado bastante. E aí o legal também é que a gente vai filtrando no site as nossas preferências para encontrar o professor e também para fazer as aulas. Então a gente pode escolher 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim. E quantos dias da semana consegue praticar? Gente, eu tô adorando. Já deixei a minha próxima aula com a Bárbara marcada e eu quero mostrar um pouquinho, um trechinho de como foi a nossa conversa. And jewelry. 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 Woo! Jewelry. Okay.
Jewelry. Jewelry. Yes, yes, yes. You got Jewelry. got it. Do you work with women of all ages? Bom, e aí eu consegui um super cupom de desconto que dá 50% de desconto na plataforma. É Mom Lisa e Mom Lisa Kids, para quem quer também inscrever os seus filhos a aprender inglês ou praticar. Então, o meu cupom ele é válido até o dia 13 de maio, rapidinho, ele se esgota rapidinho, então não deixem de fazer a inscrição, aproveitar o meu cupom e curtir essas aulas de inglês. Eu tô amando! Então, voltando às nossas dicas da mala de viagem, agora vamos falar sobre os looks de cidade. Bom, quando a gente fala em look de cidade, a gente já precisa pensar em um look um pouco mais urbano, com aquela pegada mais arrumada. Eu gosto muito de investir tanto em jeans, calça de alfaiataria, também para esses momentos, porque são peças que a gente consegue colocar com uma parte de cima ou mais despojada ou mais casual e criar um visual que a gente consegue usar em vários momentos. Então, se eu coloco uma calça de alfaiataria, eu jogo uma camiseta ou uma regata e uma rasteira ou um tênis ou uma mule e fico super arrumada, arrumadinha na medida, sabe? Porque afinal eu estou na cidade, então eu preciso estar mais arrumada. Mas ao mesmo tempo eu também estou de férias e é muito bom curtir as férias com uma roupa mais casual. Então a gente consegue esse equilíbrio perfeito. E o mesmo com a calça jeans, eu posso, por exemplo, usar uma calça jeans com uma camisa e um tênisinho ou uma mule e ficar super confortável. Então a gente já não abre mão desse visual mais arrumado quando a gente está nesse ambiente mais urbano. A minha outra dica é sempre lembrar de levar uma roupa um pouco mais arrumada para um restaurante um pouco mais refinado, porque vai acontecer de você ir conhecer algum lugar que seja, né, com essa pegada assim, ou uma baladinha, um restaurante, um barzinho, ou ir a um teatro, ir a um show, enfim, então é sempre muito importante a gente ter uma peça mais coringa na mala. Uma blusa preta com um detalhe em brilho, ou com um decote um pouco mais ousado, enfim, com um tecido um pouco, uma textura, né, um tecido mais diferente para combinar, pode ser até mesmo com uma calça jeans e sapato preto, mas que o efeito visual fique super valorizado. E a gente joga um acessório diferente e pronto. Tá aí a nossa roupa para sair, para curtir um momento especial na nossa viagem. Mas a gente não pode esquecer desses detalhes. E a outra coisa que eu sempre recomendo é numa mala de viagem para a cidade é levar um blazer. Acho que o blazer a gente consegue caminhar bem, né, nesse ambiente mais informal, mas com essa pegada de cidade. Então, se vai conhecer um shopping, vai conhecer um restaurante, tá com uma regata, uma calça jeans, joga um blazer por cima, automaticamente o visual fica mais arrumado, fica mais sofisticado. Mesmo a gente estando no momento de férias, é bonito, é bom a gente se sentir assim mais arrumada, mais dentro daquele ambiente, não ficar tão deslocada. Porque, tipo, se eu vou num shopping, por exemplo, com chinelo, uma regata, um short jeans, parece que eu sou um ET dentro de um shopping, sabe? De cidade. Então eu já fico mais inserida no ambiente com um visual mais adequado. E a gente não pode nunca esquecer, sempre quando a gente for fazer uma mala de viagens, que eu gosto sempre que é o meu passo a passo quando eu faço mala de viagem com as minhas clientes, né? Fazer uma programação. Muitas pessoas não conseguem fazer programação antes de viajar. Eu sou uma pessoa extremamente organizada em viagem, então quando eu vou para uma viagem, eu já tenho tudo extremamente organizado, os lugares que eu quero conhecer, os restaurantes que eu quero ir, já consigo pesquisar na internet como é que é esse restaurante, tento buscar ali nas hashtags, nos arrobas, como as pessoas vão vestidas nesses lugares, sabe? Porque às vezes a gente pensa num lugar que é extremamente arrumado, chega lá é extremamente despojado, mas é um despojado mais chique, assim. Então, fazer essa adequação visual pra gente não se sentir, assim, como eu falei antes, né, um extraterrestre num ambiente e acabar se sentir deslocada. Então, faça essa pesquisa, faça essa sua programação, lembre-se de levar uma roupa adequada, por exemplo, se você vai assistir uma peça de teatro, um show, ou vai a um restaurante mais sofisticado, vai assistir algum espetáculo, porque é importante a gente ter essa adequação visual. A gente tá programando uma viagem bem especial pro ano que vem, para comemorar meus 40 anos. E nós iremos assistir um show e eu já estou pensando na roupa que eu irei
para curtir esse show, porque sim, será um show bem especial, bem importante, e para comemorar os meus 40 anos, então precisa estar à altura. Então, a gente ter esse cuidado não é só uma questão assim de se apresentar para os outros, mas é um capricho nós mesmos, pra gente se sentir bonita, se sentir integrada naquele ambiente que é novo, que é diferente, fazer boas recordações e bons registros de fotos, e a gente olhar daqui uns anos e não pensar assim, meu Deus, como eu vesti essa roupa nessa viagem. Não esqueça de verificar os lugares que você precisa reservar com antecedência, porque dependendo do lugar que você vai, dependendo do restaurante que você quer visitar, às vezes a gente tem uma fila de espera para fazer reservas. Então, mesmo que você vá viajar daqui a vários meses, mas já programou a viagem, garanta a sua mesa, enfim, o seu espaço aonde você pretende ir. Então, faça uma reserva bem antecipada dos restaurantes, dos shows, dos espetáculos, das peças de teatro, porque realmente é um cuidado que vale a pena. Compre os ingressos com antecedência. Outra dica que eu gosto de dar é quando a gente vai viajar para o exterior, verificar qual tipo de meio de transporte público é possível ser utilizado com segurança. Ônibus, metrô, trem, enfim. Eu gosto muito de viajar. Sempre quando a gente viaja, assim, a gente usa bastante trem, bastante ônibus. Então comprem já com antecedência os tickets dessas viagens, desses ônibus, desses trens. Porque às vezes comprando com antecedência a gente consegue um desconto, ou não precisa entrar numa fila, passar por um perrengue de ter que entrar numa fila, comprar um ticket. Então, isso tudo vai garantir um pouco mais de conforto, um pouco mais de agilidade durante as viagens de vocês. E também se informem sobre essas questões de o que precisa ser levado durante a viagem, o que pode, o que não pode carregar na mala de mão, na bolsa de viagem, durante esse período de deslocamento é bem importante. Bom, então quando a gente faz essa programação prévia, a gente consegue ter uma ideia melhor da quantidade de roupas levar, a quantidade de looks e o tipo de produções que a gente vai precisar. Não se esqueçam de levar peças mais neutras, mais atemporais, mais básicas. Elas não marcam tanto em fotos, a gente consegue repetir mais as roupas e mudar usando acessórios, usando complementos, utilizando terceira peça para mudar a carinha da produção, que você usou uma blusa que você usou um dia, numa noite, muda a cara dela usando um acessório diferente ou uma terceira peça como complemento. Acho que isso é bem importante. Às vezes a gente vai para uma viagem usando tudo que tem de novidade, tudo que tem de tendência na temporada, daqui a 2, 3 anos vai olhar as fotos e pensa assim, meu Deus, porque muda o estilo, muda o tipo de roupa, a gente passa daqui a 2, 3 anos não gostar daquela roupa que a gente usava e a gente vai pensar assim, por que eu me vesti assim nessa viagem, deixei registrado esses momentos tão especiais com uma roupa que hoje em dia não me representa. Então quando a gente usa uma roupa mais neutra, uma roupa mais básica, mais assim, atemporal, a gente consegue fazer esses registros sem cansar com o decorrer do tempo. Bom, meninas, eu acho que sobre dicas de estilo é sobre isso. Ah, e tem uma dica que a gente não pode nunca deixar de lembrar vocês, já estava até me esquecendo, que é a de levar de pelo menos 2 mudas de roupas dentro da sua mala de mão, para quem vai viajar de avião, né? Bagagem de bordo, porque pode acontecer de um extravio de mala. Graças a Deus, eu sou uma pessoa de muita sorte. Espero que isso não aconteça comigo nunca. Eu nunca tive uma mala extraviada, mas eu conheço muitas e muitas pessoas. O Gui, meu marido, por exemplo, foi uma dessas pessoas que teve já uma mala extraviada. Então, pelo menos a gente tem 1 ou 2 mudas de roupas até encontrarem a mala ou você conseguir sair e comprar roupas adequadas para usar. Imprevistos acontecem e a gente precisa estar preparados para ele. Então, não deixe de levar essa dica, é sempre bom lembrar, é sempre bom a gente pensar nisso também. E para tentar evitar que isso aconteça, deixar a sua mala bem identificada, né, de uma forma bem aparente, ajuda bastante. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Se gostou, curte o vídeo, é importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal espalhar mais na rede, compartilhem com as amigas. E não se esqueça de se inscrever no canal. Espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.